Então, pessoal, voltando. Esse aqui é o meu programa, o AutoCAD. Então, quando vocês clicarem aí no AutoCAD pela primeira vez, essa aqui é a visualização que vocês vão ter do programa, certo? Essa aqui é a minha interface. Aqui, por exemplo, vocês podem ver os documentos que foram abertos recentemente. Quando vocês tiverem uma rotina de projeto, de atividades no programa, vai aparecer aqui alguns documentos que você abriu recentemente, fez recentemente. Aqui, mais para a esquerda, a gente tem aqui o nosso aba para estar começando a fazer nossos projetos, desenhos, plantas baixas, enfim, peças, sólidos. Aqui mais abaixo a gente tem os arquivos templates, que aqui eu posso estar escolhendo qual arquivo base eu posso estar inserindo para eu estar projetando. Por exemplo, quando eu clico aqui, o que vai acontecer? Eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Perceba que não há nada na minha interface, não há nada desenhado. Não há nada configurado, certo? Então, é um arquivo praticamente zerado. Deixa eu fechar aqui. Se eu clicar aqui, escolher outro arquivo, por exemplo, eu vou estar disponibilizando alguns templates para vocês, certo? Se eu clicar aqui, por exemplo, nesse abrir, perceba que já tem algumas configurações. Então, ele já vem configurado para estar me auxiliando aí na minha rotina para projetar. Já tem layers, textos, escalas, já vem aqui o norte, por exemplo, aqui o corte já feito, enfim, já vem algumas configurações feitas para mim, que é para estar auxiliando, dando uma maior agilidade nas minhas atividades que eu vou estar executando aqui dentro do programa. Aqui também já vem umas layers configuradas, mas não se preocupe, eu vou estar ensinando para vocês como é que faz isso aqui, como a gente configura layers, camadas, para possível para mais na frente a gente tá fazendo a nossa impressão do nosso sólido, peça, do nosso desenho. Deixa eu fechar aqui. Então, como eu falei para vocês, a gente vai estar começando do zero. Provavelmente o AutoCAD de vocês veio configurado nessa opção, a CAD ISO, certo? E bora lá. Então, já selecionei a opção que estava marcada. Para quem não viu, vou voltar novamente. Essa opção aqui, ó, a CAD ISO, certo? Então veio marcada essa como template padrão do AutoCAD. E a gente vai estar clicando aqui para começar o nosso desenho. Então, pessoal, essa aqui é a interface do AutoCAD, certo? Então, quando você vê o AutoCAD pela primeira vez, essa interface, ela vem nessa cor aqui, nesse tom de azul, mas caso você queira mudar, você pode vir aqui na logo do AutoCAD, pode dar um clique, vir em opções, display, já está marcado, e aqui nessa opção, Colors. Clica, e aqui você pode alterar para a cor que você quiser. Por exemplo, você quer deixar numa cor diferente, esse fundo. Pode dar um clique aqui, white, branco, certo? E quando você clicar e aplicar, perceba que alterou esse fundo. Vou novamente aqui, Options, Colors, e aqui eu vou colocar na cor que estava antes. Então venho selecionar a cor aqui, Tricolor, e digito 30,40,48, que é o código para o meu tom de azul que estava aqui antes. Dou um OK, aplico, dou um OK. Então voltou ao que era antes, mas perceba que o meu cursor, ele agora está na cor preta. Não sei se vocês perceberam, mas ele está preto agora. Como é que eu faço para estar mudando e deixar na cor que estava antes, na cor branca? Então eu vou lá novamente, em Options, Colors, e aqui, pessoal, vocês vão nessa opção aqui, ó. E aqui em cor, eu coloco branco. Perceba que até alterou aqui, ó. Deixa eu fazer novamente. Preto, certo? Viram? Então, vou estar mantendo branco. Aplico, fecho, dou um OK. Então perceba que a cor do meu cursor voltou novamente. Então bora lá. Aqui em cima, pessoal, a gente tem algumas ferramentas do AutoCAD, certo? Então a gente pode estar utilizando para fazer nossos projetos. A primeira aqui é a ferramenta linha, que serve para estar desenhando linhas, lógico. Se você dá um clique, dá outro, e for dando continuamente, você pode fazer aí
um desenho qualquer, certo? Então a ferramenta linha serve para isso. Mais à direita a gente tem a Polyline, que segue a mesma linha de raciocínio. A gente vai dando clique, certo, para desenhar. Eu estou utilizando o botão esquerdo do meu mouse para tá desenhando. Você clica aqui, ó, perceba que são várias linhas. Se você clicar aqui, perceba que é como se fosse um único sólido. E qual que é a diferença da linha, da minha polilinha? Vocês puderam perceber até no momento que eu selecionei. A polyline, pessoal, esse meu comando aqui, ele cria como se fosse é, uma única linha, certo? Um único segmento. Já a linha, ela cria como se fosse várias linhas. Então, é basicamente essa a diferença. Eu vim aqui, né, para estar selecionando esses comandos, mas eu posso também estar utilizando o próprio teclado. Então, eu posso digitar line e dar um enter. Se eu digitar line e dar um enter no teclado, posso utilizar ou o enter ou espaço. Perceba que eu também vou ativar o meu comando line. E se eu digitar polyline e dar um enter, perceba também que o meu comando vai ser ativado, certo? Então aqui minha polyline e aqui a minha linha. Aqui, pessoal, a gente tem também o círculo, então a gente pode fazer círculos. Dou um clique aqui. Então eu posso estar fazendo um círculo qualquer, certo? Posso fazer de novo. Eu também tenho aqui a ferramenta de arco. Para eu poder fazer, tem a opção aqui de 3 pontos, então eu preciso de, de ter 3 pontos para estar me referenciando e estar inserindo esse arco. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma linha. Perceba também, pessoal, que a minha angulação dessa linha, ela pode ser qualquer uma. Desde 0, 90, perceberam? Como é que eu faço para estar ativando linhas ortogonais? Ou seja, manter ela com angulação de 90 graus. Para eu estar fazendo isso, pessoal, eu posso vir aqui embaixo, ó, no Ortho Mode. Então, posso dar um clique e perceba que a minha linha já trava essas direções, seja para cima, para a direita, para a esquerda, para baixo. Então, eu posso manter essa ortogonalidade. Também eu posso estar utilizando o próprio comando do teclado, certo? Apertando o F8. Se eu apertar o F8, perceba que eu desativo. Se eu apertar novamente o F8, eu ativo o comando. Então vou estar desenhando aqui uma linha, certo? Uma linha qualquer. Vou colocar de 2000 aqui. Pronto. Repito novamente o comando. Eu posso clicar em line, ou então eu posso apertar espaço ou enter novamente. Por quê? Porque ele vai repetir o comando que eu usei anteriormente. Então, se você apertar espaço, o AutoCAD vai entender. Ele vai repetir o comando que eu usei anteriormente. Clico aqui e digito 2000. Certo. Para eu estar fazendo agora meu arco, eu já tenho 3 pontos. Eu tenho esse aqui, tenho esse e tenho esse. Então, já tenho uma referência. Se eu clicar na ferramenta arco aqui, posso clicar aqui, posso clicar aqui, posso clicar aqui. Viram? Então, já fiz um segmento de arco utilizando 3 pontos. Outra ferramenta que eu tenho aqui, outro comando, é o retângulo. Então, posso estar desenhando retângulos aqui, certo? A partir desse comando. Se eu clicar, posso ir criando aí várias figuras. Por exemplo, eu quero um retângulo, um quadrado, com uma dimensão especificada. Como é que eu faço? Perceba que tem duas dimensões ali na minha direita. Perceba que ela está até selecionada em azul. E essa que está em azul representa o meu eixo X. Então ela vai colocar a dimensão na horizontal e aquela mais ao extremo, mais à direita, que está em azul agora, vai colocar a minha dimensão na vertical. Como é que eu faço para estar mudando essa dimensão? Eu aperto Tab. Então se eu apertar Tab, perceba que eu vou estar mudando qual dimensão eu quero mudar. Então, por exemplo, o eixo X está marcado.
Então eu vou estar digitando 2000. Se eu apertar Tab novamente, vou estar digitando 2000, que vai colocar minha dimensão no eixo Y. Então percebam que eu fiz aqui um quadrado com dimensões de 2000 por 2000. Mas como é que eu sei que essa figura aqui tem essas dimensões? Para isso, eu vou estar utilizando minha ferramenta de medir. E qual é o atalho? O atalho, você vai digitar DI no teclado e apertar Enter. Ou então, vocês podem estar indo aqui, ó, clica aqui, cliquem nessa régua aqui, ó, tem uma opçãozinha aqui embaixo. Cliquem novamente aqui e vão nessa opção, em distância. Certo. Então eu dou um primeiro clique aqui e o segundo aqui, ó. Percebam que tem 2000 de largura por 2000 de altura. Mas como é que eu sei em que unidade esse quadrado está? Por exemplo, se eu voltar novamente no meu comando de distância, eu posso ir novamente aqui, certo? Ir aqui, clicar aqui. Ou então posso apertar espaço, que foi o meu último comando que eu usei. Se eu apertar... Opa! Se eu usar aqui essa minha régua, percebam que é 2000. Mas 2000 o quê? 2000 metros, milímetros, polegadas, eu não sei que unidade é essa. Então como é que eu faço para saber que unidade é essa, pessoal? Para eu definir essa unidade, pessoal, eu vou digitar no meu teclado o N, certo? E vou nessa primeira opção aqui, ó, Units. Então aperto Enter e percebam, pessoal, que aqui vai abrir outra telinha branca, onde eu vou estar definindo minhas unidades. Aqui embaixo, percebam que está em milímetros. Ou seja, eu fiz aqui um quadrado de 2000 por 2000. Então, é um quadrado de 2000 milímetros. Caso eu queira alterar as unidades, basta clicar aqui e alterar para outra dimensão. Por exemplo, metros, dou um OK. Agora esse meu retângulo aqui, esse meu quadrado, ele não possui mais 2000 milímetros. Possui agora 2000 metros. O mesmo para essas outras figuras aqui. Se eu medir quanto cada um desse lado tem, perceba que ele tem essa dimensão de 2264, não é mais milímetros, e sim metros. Para eu estar alterando novamente, basta ir em UNs, digitar o N no teclado, e ir nessa opção aqui, e alterar para milímetros. Então, OK. Certo, então o meu AutoCAD agora está configurado novamente para milímetros. Outra coisa, pessoal, por exemplo, se vocês, sem querer, perderam um desenho de vista, meu desenho está aqui e eu simplesmente saí. Não sei onde é que meu desenho está, perdi ele de vista. Como é que eu faço para estar encontrando novamente ele? Basta eu dar 2 cliques rápidos no scroll do mouse. O scroll é aquela bolinha que fica no meu mouse. Então eu vou dar 2 cliques rápido, e perceba que ele vai enquadrar o meu desenho. Outro modo que eu posso estar fazendo isso perdi o desenho de vista. Outro modo que eu posso estar fazendo isso é digitando zoom no meu teclado, aperto Enter e digito A. Então perceba que ele vai enquadrar novamente o meu desenho, certo? Voltando aqui para baixo, pessoal, para essa aba aqui, eu já mostrei para vocês o comando orto, certo? Mas também tem outro comando que eu posso estar usando aqui, que é para poder estar desativando esse meu quadriculado aqui. Percebam que essa aba aqui do AutoCAD parece um papel quadriculado, mas eu posso estar desativando isso aqui. Para eu desativar, eu venho aqui nessa opção e clico. Ou então, eu posso estar utilizando o próprio teclado, apertando a tecla F7. Se eu clicar, eu ativo. Se eu clicar novamente, eu desativo. Certo? Então, são essas as ferramentas que vão estar auxiliando a gente. E eu vou estar apresentando mais outras para vocês. Então, bora lá. Outra ferramenta que é bastante interessante, pessoal, é a ferramenta Scala. Então, como é que eu faço para estar usando ela? Vamos lá. Quando eu medir isso aqui, esse quadrado, deixa eu colocar novamente. Perceba, como a gente já viu antes, que ele tem 2000 por 2000 milímetros. Mas eu quero colocar uma escala diferente, um tamanho diferente. Como é que eu faço?
vamos utilizar o comando escala. Clico aqui em escala, ou aperto Enter, seleciono o objeto, então selecionei, e eu vou apertar Enter novamente. Quando eu apertar Enter, ele vai pedir para eu estar selecionando um ponto base, que é como se fosse ali uma base específica para esse meu objeto. Então eu posso clicar em qualquer lugar, eu vou clicar aqui. Quando eu der um clique, perceba que o meu desenho vai alterar a dimensão que eu quero. Ele vai me dar uma previsualização, certo? Eu vou digitar, por exemplo, 10. Então perceba, se eu medir aqui, deixa eu apagar isso aqui. Para eu apagar, eu selecionei certo objeto e vou apertar Delete no meu teclado. Se vocês perceberem, no teclado de vocês tem uma tecla com o nome Delete. Basta selecionar o objeto e apertar Delete. Pronto, apagou. Voltando aqui. Eu usei a ferramenta escala, certo? Para essa minha figura. E eu vou medir agora quanto que ela tem de lado. Venho aqui, aqui. E uso essa régua. Se eu medir, perceba que agora esse meu desenho tem 20.000 milímetros. Então, eu usei a ferramenta escala para estar aumentando esse meu desenho em 10 vezes, certo? Se eu quiser, por exemplo, usar novamente a ferramenta escala e estar diminuindo esse meu desenho, como é que eu faço? Então, eu vou novamente utilizar o comando escala, aperto Enter, seleciono meu objeto, aperto Enter novamente e clico aqui nesse ponto, mas não precisa ser necessariamente esse ponto, pode ser qualquer ponto da minha figura. Eu posso também estar clicando aqui fora. Pode ser qualquer ponto, certo? Então dou um clique e para eu estar colocando meu desenho com a dimensão que estava antes, eu vou agora digitar 0.1, ou seja, eu vou estar reduzindo meu desenho em 10 vezes, certo? Aqui no AutoCAD a gente utiliza ponto e não vírgula, então se atentem a isso. Então digitei 0.1 e aperto Enter. Se eu medir agora, perceba que ele voltou a ter 2.000 de lado, certo, pessoal? Então esse é o comando escala e eu vou estar mostrando novamente para vocês aquela seleção que eu falei no início. Se vocês perceberem, clicarem aqui, ó, clicarem com o botão esquerdo do mouse de vocês, o AutoCAD faz essa seleção maluca. E se você vir da direita para a esquerda, ele também faz essa seleção maluca. E qual que é a diferença de cada uma dessas seleções? Perceba, essa aqui é uma figura feita a partir de várias linhas, que eu mostrei para vocês a diferença de line e polyline. Se eu utilizar o comando azul, que é esse aqui, ó, para eu selecionar uma linha, ela precisa estar totalmente dentro dessa seleção em azul. Então essas duas linhas foram selecionadas. Se eu usar agora a seleção verde, perceba que não necessariamente eu preciso selecionar toda a minha linha. Basta apenas uma parte da seleção pegar na linha. Então, selecionou, certo? Agora vamos ver aqui a minha polyline. Essa aqui, minha figura, que foi feita a partir de uma polyline, eu vou estar mostrando agora o exemplo utilizando essas duas seleções. Então, utilizando a seleção em azul, perceba que a minha figura não é selecionada. Para eu poder selecionar, eu preciso enquadrar toda essa minha figura dentro da seleção em azul. Então, para selecionar toda ela com a ferramenta azul, toda essa minha figura precisa estar dentro da seleção azul. Agora, utilizando a seleção verde, basta me aproximar e clicar em apenas uma parte. Viram? Então, toda a minha figura é selecionada. Então, essa é a diferença entre essas duas formas de seleção.